Então eu tomei consciência de um negócio que no Brasil ninguém sabia nada a respeito de porra nenhuma, que era o debate astrológico do século XX, do qual tinham participado, né, espíritos da mais alta qualidade. Né? Eles não sabiam nada, eles falam de astrologia, eles pensam que é assim, que é Zorionara, né? O homem do Ligue Já, esqueci o nome dele, Walter Mercado, né? Eles pensam que é isso, né? Ou seja, eles imaginam a coisa na altura da ignorância deles. Né? Então, mas eu acompanhei todo o debate astrológico do século XX e vi que aquilo era um assunto interessantíssimo. Né? Quer dizer, a prática da astrologia é uma coisa que tem mais confusão do que outra coisa. Cada astrólogo diz uma coisa diferente, eles não se entendem, tá certo? E eles falam muito mais do que eles realmente sabem. Mas o assunto em si era muito interessante. E eu me fiz a seguinte pergunta. Evidentemente, havia polêmicas em torno da astrologia, se aquilo era uma ciência, uma pseudociência. Havia, evidentemente, teses dos dois lados. Mas eu vi que todas essas teses estavam erradas. Porque elas partiam do princípio de que os seus autores sabiam o que era a astrologia. Quando eu estava vendo claramente que eu não sabia o que era. Por quê? Porque cada livro de astrologia que eu lia dizia uma coisa diferente. O que é esse raio de astrologia, no fim das contas? Né? E quando você pergunta se a astrologia é uma ciência, de qual astrologia você está falando? Né? Então eu vi que nenhuma das correntes astrológicas que existia podia ser testada cientificamente. Não atendia aos requisitos para ser testada cientificamente. Portanto, a pretensão de julgá-la cientificamente para aprová-la ou rejeitá-la era tudo furado. Era uma questão de simpatia. Se você gostasse, você dizia que era científico. Se não gostasse, você dizia que não era. E quando você inventava algum teste científico, por exemplo, o chefe do Observatório de Paris, Dr. Paul Fasmer, Paul Kuderk, perdão. Paul Fasmer é um astrólogo. O Paul Kuderk quis tirar a limpa a questão da astrologia. Então contratou um estatístico chamado Michel Gauquelin para averiguar se era possível fazer uma comprovação estatística de alguma tese astrológica, alguma interpretação de mapa. Então o Gauquelin viu que havia uma tradicional associação entre determinados planetas e determinadas profissões. Eles chamam isso de regências, por exemplo. Júpiter rege tal qual profissão, Saturno rege tal qual. Então, ali havia uma coisa que era mais ou menos uniforme entre os astrólogos. As regências planetárias das várias profissões. Havia um pouco de unidade nisso aí. Ele disse, talvez eu possa testar isso aí. Para isso, eu preciso o quê? Juntar um monte de horóscopos e ver se os planetas em destaque, né, nos seus horóscopos de nascimento correspondem às suas escolhas profissionais. Então, os pontos de destaque são os 4 ângulos, né? Em cima, embaixo, leste e oeste. Né? Então, meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente. Então, os planetas que estão colocados nessas posições são considerados regentes do tema, regente do horóscopo do sujeito. Né? Isso é uma coisa que vem desde muito antigo. Né? Por que os astrólogos escolheram isso? Não dá para saber. Né? Havia astrólogos que diziam que foi por observação e estatística. Não foi. Ninguém sabe de onde que eles tiraram isso. Então, o Gauquelin juntou 5.000 horóscopos de 3 grupos profissionais. Professores, cientistas físicos e militares. Então, professores seriam teoricamente regidos por Júpiter. Professores e atores, pessoas que vivem de falar em público, né? Os médicos seriam regidos por Saturno e os militares por Marte. E, para grande espanto dele, ele viu que os planetas astrologicamente associados a essas profissões, nos mapas dessas pessoas, estavam predominantemente nos ângulos, portanto, nos regentes dos temas. Numa proporção que diz para isso ser explicado por mera coincidência, a proporção é de 1 para 8 milhões. Comparando com os mapas de outras pessoas. Levou o resultado para o Dr. Paul Kuderk, o qual ficou puto. Disse, não pode ser, porque ele queria desmoralizar os astrólogos.
Daí pegou, mandou o cara fazer outra pesquisa com 50 mil mapas. E deu o mesmo resultado. Depois fizeram outro com 500 mil mapas e deu o mesmo resultado. Todo mundo se falou mais disso. Esquece. Né? Então, peraí. Isso aí merece um exame. Ou não merece? Ah, mas daí os caras vão te chamar de astrólogo, vão gozar da sua cara. Eu não dependo disso profissionalmente. Aliás, como eu era apenas um jornalista profissional, ser astrólogo no meio jornalístico até me dava um pouco de fome. Né? Daí também aconteceu de a revista Veja decidir me testar. E daí, então, se a gente der um mapa para você, sem você saber quem é o cara, né, você consegue nos dizer algo sobre ele? Eu falei, consigo, claro, isso é o óbvio, isso é o banal na astrologia. Dá para falar pouca coisa, mas essa pouca coisa é certa. Eu só exijo uma coisa, você tem que trazer um mapa de uma pessoa que exista realmente. E você vai ter que me dizer o sexo da pessoa, porque o sexo não aparece no mapa. E se você inventar um mapa qualquer, bom, então você não vai ter meio de conferir se o que eu falei é verdade ou não. Então me traz aí um mapa. E eu disse o seguinte, olha, esse camarada aqui, ele é um escritor, um jornalista, ele é um sujeito esquerdista, provavelmente foi exilado, e muito provavelmente ele é homossexual. Sabe quem era? Fernando Gabeira. Então, como é que você vai dizer, o Olavo é um charlatão? Eu falei, charlatão é uma pinóia. Eu mostrei que algo dá para saber. Agora, os astrólogos pegam o mapa e falam durante 5 horas para você. Um monte de coisa que eles não sabem. Eu falei, só o que dá para conferir são aqueles dados que o Goklan pegou. E mais uma coisinha, pouca coisa. Mas o fato de você encontrar esta correspondência entre as posições planetárias na hora do nascimento e a vida real do cara já é um negócio assombroso, que mereceria mais estudos, tá certo? Porém, daí me surge o problema. As várias astrologias que existem, elas são suscetíveis de teste científico? Não são. Você só pode testar cientificamente esse pouquinho de coisa que o Goklan testou. Então, como é que você vai descobrir se a astrologia é uma ciência ou é um charlatanismo? Se existem milhões de astrologias diferentes, cada um diz uma coisa. Você fala, não dá. Então é preciso, primeiro, formular uma astrologia unificada, cujas definições sirvam para todas as diferentes astrologias. Então você vai ter que pegar a espécie de mínimo múltiplo comum de todas as astrologias. Como é que se faz isso? Método fenomenológico. Redução aos traços essenciais. Então eu comecei a fazer isso. Então, é claro, eu excluía todas as aplicações astrológicas, as aplicações de tipo meteorológico, ou de astrologia política, mundial, guerras, etc. Excluí tudo isso. Falei, não, vou concentrar só num ponto que seja mais parecido com o negócio do Goklan. Então, estudo do caráter, da personalidade. Né? Então, eu criei uma nova terminologia astrológica que dava para produzir interpretações uniformes dos horóscopos. Ou seja, os horóscopos estavam falando sempre das mesmas coisas e falando dessas coisas de maneira diferente, conforme a diferença das posições planetárias. Isso deu um trabalho miserável. Né? Trabalho de redução fenomenológica de 20 ou 30 teorias astrológicas diferentes. Só de fazer isso, bicho, eu mereci um prêmio Nobel. Pô. Não é qualquer um que faz isso, não. Né? Então, de todos os trabalhos feitos para discutir a astrologia, o único trabalho verdadeiramente sério foi o meu. O do Goklan também, claro, reconheço. Então, os passos nessa discussão foram o Goklan e depois eu. O resto não tem mais nada. Né? Claro, tem teorias extraordinariamente complicadas, né? Muito elegantes, mas elas não são testáveis, não obedecem à condição científica do Popper, que é a falseabilidade. E a minha obedece, do Goklan também. Nunca publiquei isso aí. Se tivesse publicado, seria um rolo no mundo astrológico do mundo inteiro. Só que quando eu, pela primeira vez, consegui dar um curso contando essa experiência e tendo os seus resultados, eu já tinha largado a profissão de astrologia fazia um tempão, mais de 10 anos. Eu falei, olha, eu vou dar um curso aqui para dizer, acertei minhas contas com a astrologia, daqui para dentro não dá para prosseguir esse estudo, porque precisaria apelar para elementos estatísticos, precisaria um monte de pesquisador trabalhando, eu criei o arcabouço teórico da coisa, mas eu não posso eu mesmo realizar a pesquisa. E dei o curso. E claro que enquanto isso eu tomei consciência de várias outras
teorias a respeito da astrologia, mas eram muito, muito interessantes. Foi de um antropólogo francês chamado Jacques Albron. O Albron esteve no Brasil, deu um curso, e ele tinha a teoria de que os astros por si mesmos não influenciam em nada, mas o conjunto de ritos e mágicas que os seres humanos criam e associam às posições planetárias, criam então efeitos historicamente recorrentes. Ele dá para conferir isso? Nunca na sua vida. É possível provar isso? Nunca, não dá. Os elementos são variados demais. Então, é uma teoria interessante, mas não dá para... Era exatamente o que eu não queria fazer uma teoria interessante, mas que não dá para verificar. Então, essa teoria que eu criei, quer dizer, não é teoria, é uma hipótese, né? Chamei de astrocaracterologia, o nome é horrível, mas coloquei vários alunos meus para fazer determinadas pesquisas para ver se funcionava ou não. E até certo ponto eu acho que funcionou. Mas eu parei essa investigação, não dá para continuar, tá certo? Os cursos que eu dei formavam um tratado de astrocaracterologia em 5 volumes, né? Mas só estava tudo gravado. E tem transcrições, né? Tem transcrições, mas evidentemente era o estilo oral, muito vagabundo. Eu deixei tudo com uma aluna minha, chama Lúcia de Fátima Junqueira, excelente pessoa maravilhosa, incrivelmente inteligente, e é uma pessoa de muito boa vontade. E ela tem todo esse material lá mais ou menos organizado, dá até para publicar um dia. Mas você imagina o que os Verdevaldos e Júlio Somzeres sabem disso? Não sabem nada, né? Eu vou discutir isso com eles, mas é claro que não, tá certo? Quando o cara fala astrólogo com áreas assim, muita superioridade, né? Eu não sei se eu rio ou se choro, mas é um sinal de estupidez brasileira, estupidez assim, de um nível indescritível, né? Muito bem, então aí eu estava, e no curso desse estudo sobre astrologia, depois de eu ter largado a profissão, eu adotei a profissão de astrólogo só por um motivo, falei, como é que eu vou estudar esse assunto o tempo todo se eu não tiver tempo integral cuidando disso? Não dá. E foi por isso que eu fui trabalhar com astrologia, falei, não tem outro motivo, tá certo? E eu parei quando eu percebi que as técnicas usadas pelos astrólogos para interpretar mapa eram totalmente insuficientes. Então eu senti, não, isso aqui, o que eu estou fazendo aqui não é sério, né? Parece sério, mas não é. Então vamos parar, né? Também não posso dizer, não, astrologia é charlatanismo. Isso também é charlatanismo. Se dizer isso também é charlatanismo, porque, a não ser que você tenha estudado o assunto. Não é isso? Então, durante o período que eu estudei astrologia, durante esse período e depois, vários aspectos do simbolismo astrológico foram me chamando a atenção. O primeiro deles foi a universalidade de certos símbolos astrológicos. Não é isso? E também, não só de símbolos astrológicos, mas símbolos animais, vegetais, minerais, etc, etc, etc. Então, o mapeamento que eu fiz para o Dr. Miller era assim, era milhões e milhões de símbolos associados de algum modo e representando as mesmas coisas. Falando, mas como é possível isso aqui? Por transmissão cultural não pode ter sido. Porque culturas que não tiveram nenhum contato entre si têm os mesmos símbolos significando mais ou menos as mesmas coisas. Não é isso? Então, pode ser que algo da estrutura simbólica do universo, algumas civilizações tenham percebido claramente. Aquilo que o Eric Wegener chamou de civilizações cosmológicas, que viam a sua própria sociedade como se fosse um modelo cosmológico em miniatura. Através desse modelo cosmológico, eles viam coincidências entre o curso das coisas terrestres e o curso das coisas celestes. E viam isso com alguma exatidão. Foi quando me caiu nas mãos um livro de um sujeito que fazia análises de mercado para uma prestigiosa revista americana. E ele, assim, ele era conhecido por ele ter acertado durante 30 anos suas análises de mercado. Depois disso, ele escreveu um livro contando o método dele. O método era astrológico. Também apareceu outro cara que fazia previsão do tempo para a rádio RKO. Também. Ele usava o método astrológico. Eu falei, pera. Esse negócio está mais complicado do que eu poderia imaginar. Então, por um lado, a prática astrológica, a prática dos astrólogos, não me parece confiável de maneira alguma, porque eles falam demais, eles falam muito mais coisa do que eles sabem. Não é isso?
Mas alguma coisinha ali tem. Então, é claro que eu não vou conseguir resolver este problema. Mas isto vai me inspirar para eu estudar outras coisas sobre outros pontos de vista e, sobretudo, aprofundar essa questão do simbolismo.